Vamos lá, pessoal, vamos voltando. Então, falávamos do devido processo legal, né? O due process of law, ou seja, aquele princípio que veio lá de 1215, da Magna Carta Libertatum, que foi outorgada pelo João Sem Terra por imposição dos barões ingleses na época, não é? Então, convido você mais uma vez a estudar essa parte que você encontra em muitos livros de direito constitucional, que se aprofundam um pouquinho mais aí, mas na história mesmo da Inglaterra, na história do mundo. Né? Vai pesquisar, hoje a internet tem muita coisa aí que dá para você fazer esse estudo pela internet. É muito interessante, não é? Isso complementa, isso nos dá suporte aos nossos conhecimentos de processo penal. Vamos seguindo. Então, a doutrina moderna, pessoal, leiam comigo, identifica dois distintos aspectos que estão íncitos no devido processo legal, tá? E eu considero uma cláusula de segurança no sistema jurídico. Então, ele se divide, na verdade, em dois, tá bom? Nós dividimos o chamado devido processo legal em dois distintos aspectos. Vamos a ele. Primeiro, nós temos, letra A, o devido processo legal em sentido material ou substancial. Então, é o substantivo devido processo legal. Devido processo legal no seu sentido material ou substancial. O que isso significa? Veja, leia comigo. Refere-se ao direito material de garantias fundamentais do cidadão, representando, portanto, uma garantia na medida em que protege o particular contra qualquer atividade estatal que, sendo arbitrária, desproporcional ou não razoável, constitua violação de qualquer direito fundamental. Olha que interessante. Então vamos lá de novo, né? Ele refere-se ao direito material de garantias fundamentais do cidadão. Tá? Então, é a questão do direito material, no sentido material. Ele se refere, portanto, ao direito material, aquele arcabouço jurídico de normas materiais, de garantias fundamentais do cidadão, que nós temos na nossa Constituição Federal, nós temos no nosso Código de Processo Penal, tá? E, portanto, representa uma garantia porque nos protege o particular, protege o cidadão contra qualquer atividade estatal que seja arbitrária, desproporcional, não razoável, ou seja, que viole qualquer direito fundamental. Então, aí nós temos o devido processo legal no seu sentido material ou substancial. E nós temos o devido processo legal formal ou em sentido processual, que tem como conteúdo certas garantias de natureza processual conferidas às partes, tanto no trâmite do processo, quanto no que diz respeito à sua relação com o poder judiciário. Isso significa o quê? Então, quando nós falamos no devido processo legal material, nós estamos falando daquelas normas de direito material, todas aquelas garantias, inclusive constitucionais, de direito material. Tá? Então, que, portanto, nós temos ali os nossos direitos à liberdade, nós temos o direito à nossa inviolabilidade do domicílio, nós temos o direito à nossa integridade corporal. Isso tudo são garantias e direitos fundamentais. Nós temos direito à vida, não é? E, portanto, quando nós falamos em direito material, é isso. Quando nós falamos de direito processual, aí são regras, conteúdo de garantias de natureza processual. Então, nós temos lá o contraditório, nós temos a ampla defesa, nós temos o direito ao silêncio, tá certo? Isso são garantias processuais. Então, quando ele diz aí, no devido processo legal formal ou em sentido processual, ele tem como conteúdo essas garantias de natureza processual que são conferidas às partes tanto no trâmite do processo quanto no que diz respeito à sua relação com o Poder Judiciário. Então, são todas essas normas procedimentais que nós temos nesse arcabouço. Então, juntando o devido processo legal formal juntamente com o material, nós temos o princípio, claro, aí do devido processo legal. É interessante notar, pessoal, leia o último parágrafo aí, que o Estado ele está obrigado, na busca da satisfação de sua pretensão punitiva, a obedecer ao procedimento previamente fixado pelo legislador. Está vedada a supressão de qualquer fase ou ato processual ou desrespeito
a ordem do processo. Então, claro, o Estado, ele vai satisfazer a sua pretensão punitiva? Sim, o Estado é o detentor do jus puniendi, é ele que detém o direito de punir, não é isso? Às vezes, como nós já vimos, ele reserva ao particular o direito de iniciar a ação penal, jus persequendi in judicio, mas o direito de punir é só do Estado. E o Estado, para exercer a sua pretensão, para a satisfação da sua pretensão punitiva, ele deve obedecer a este procedimento que é previamente fixado pelo legislador. Tá claro? Então, ele vai seguir as regrinhas do processo penal. Por isso, muitas vezes se fala devido processo penal no âmbito penal, ao invés de devido processo legal, que é o princípio que abrange não só o processo civil, quanto também o processo penal. Portanto, quando o Estado vai exercer a sua pretensão punitiva, ele vai seguir regras. E essas regras devem ser obedecidas, justamente porque o desrespeito a estas regras do processo, elas significam uma violação ao princípio do devido processo legal, seja no âmbito material, seja no âmbito processual propriamente dito, que é o descumprimento de regras. Tá claro? Desrespeitou direitos materiais. Aí nós temos, então, o devido processo legal no âmbito material desrespeitado. Qualquer um dos desrespeitos, seja no aspecto formal, seja no aspecto material, caracteriza a violação ao princípio do devido processo legal, que é constitucional, né? Ele é um princípio que está lá, como nós vimos, estampado no artigo 5º da Constituição. Tá bom? Vamos descer aqui. Então, o devido processo legal, do Process of Law, é um princípio de grande amplitude que congrega vários outros princípios, tá? Dentre eles, o da ampla defesa e do contraditório. Ele é, portanto, o que nós chamamos de um princípio matriz. Por que é um princípio matriz? Porque ele é a mãe, é a matriz, ele é a base, o nascedouro de todos os demais princípios. Por isso que eu sempre digo, devido ao processo legal, ele traz tudo ali no seu bojo, não é? Dá para nós incluirmos tudo, não só o devido processo legal no âmbito material, como nós vimos, como o devido processo legal no âmbito processual. Isso é importante dizer. Porque, na verdade, pessoal, se nós falarmos num princípio do devido processo legal, nós estamos falando em todos os demais princípios. Todos os demais princípios derivam do devido processo legal. Isso é claro. E por que nós estudamos ele separado? Evidente. Nós estudamos devido processo legal, depois nós falamos em contraditório, ampla defesa, que integram aí. Nós falamos de inderrogabilidade, indelegabilidade, todos os demais princípios, e nós vamos ver vários princípios, eles todos derivam, a rigor, do devido processo legal. Por isso nós falamos, ele é um princípio matriz. Tá? Isso é bem importante. Por isso que eu convido vocês, independentemente do que a gente está vendo aqui, a se aprofundar mais no devido processo legal. Né? Vai estudar, vai se aprofundar ainda mais no devido processo legal. Porque isso é importante, aprofunde mais nesse princípio, veja de onde ele surgiu, né? Veja como é que foi toda a sua orientação. Porque, veja, nós tivemos depois de 1215, como eu falei, uma série de outras questões ligadas a esse princípio. Então, imagine, de 1215 até chegar nos dias de hoje, e esse princípio, ele, praticamente em todos os países modernos, países democráticos, países regidos por um processo penal adequado, um processo penal garantista, ele tem o devido processo legal. E depois teve um gás, né? Um gás ali na Constituição Americana, na primeira Constituição Americana. Aí tem que estudar a Constituição Americana, depois veio a Revolução Francesa. Então, depois também nós tivemos constituições francesas que o adotaram. É importante fazer esse caminho, tá bom? Chegando até nos dias de hoje. Isso nos dá, como eu falei, nos dá estofo, nos dá conteúdo para que a gente aprofunde os nossos conhecimentos no processo penal. Vamos falar do princípio da indelegabilidade? Vamos lá, então. O que ele significa? Leia comigo. É o princípio segundo o qual a jurisdição não pode ser delegada a outro órgão ou pessoa sob pena de violação do princípio do juiz natural. Então, é vedado a qualquer poder delegar atribuições, qualquer dos poderes, tá?
A Constituição, portanto, ela fixa as competências do Poder Judiciário, de modo que nem a lei, nem os próprios membros desse poder é dado dispor, por conveniência ou critérios próprios, as suas funções a outro órgão. Tá bom? Claro, né, pessoal? Então, isso é bastante sintomático aqui, por quê? Claro que esse princípio também decorre do processo legal. Ele, na verdade, tem ligação clara com o princípio do juiz natural. Porque o princípio do juiz natural, ele fala, como nós vimos, que não há juízo de exceção, não há juízo ou tribunal de exceção. Então, quando nós falamos de um juiz natural, nós estamos falando da vedação de um juízo de exceção, na vedação de um juízo constituído pós-factum. O juízo tem que ser constituído ante factum. Então, nesse aspecto, o Poder Judiciário, ele também não pode delegar a jurisdição a outro órgão, uma pessoa que não seja o Poder Judiciário. Tá? Ele não pode delegar a função jurisdicional para outro órgão. Nós tínhamos visto anteriormente que o Senado tem até o poder ali, um pouquinho de poder jurisdicional nos crimes de responsabilidade de algumas autoridades, mas são exceções. A regra é o princípio da indelegabilidade. Ele não pode delegar para outros poderes. Então, o Poder Judiciário não pode delegar ao Poder Legislativo, como o Poder Judiciário não pode delegar as suas funções ao Poder Executivo. Ele tem que exercer as suas funções, por quê? Porque é ele o órgão investido desse poder de dizer o direito. Portanto, claro, a Constituição ela fixa competências do Poder Judiciário. Ela fixa lá o que compete ao Poder Judiciário. Portanto, não é a conveniência do órgão, não é a um juiz, nem a uma lei ordinária, dado o poder de delegar funções. Tá claro? Então, por isso nós falamos o princípio da indelegabilidade, que ele está intrinsecamente ligado aos demais princípios. Tá claro? E aí, continuando na indelegabilidade, o magistrado deve exercer suas funções pessoalmente. Ele não pode delegar a função que lhe foi atribuída. Claro, isso, pessoal, isso parece óbvio, parece evidente, né? Mas infelizmente ainda a gente pega de vez em quando aí alguns casos em que esse princípio é violado. Tá bom? Então, o princípio da indelegabilidade ele pode ser sintetizado num brocardo latino. Eu ponho sempre os brocardos, né, os ditados latinos, que são muito interessantes para nós. Que non potest delegare, ou seja, jurisdiciones non potest delegare. Então, esse é um princípio básico. Portanto, como nós dissemos, o magistrado ele não pode delegar a função que lhe foi atribuída. Perfeito, pessoal? Então, o princípio da indelegabilidade. Bom, prosseguindo aqui, nós temos o princípio da improrrogabilidade. Bom, prorrogação da jurisdição. Então, leia comigo aí. O juiz somente poderá exercer a parcela da jurisdição que lhe foi atribuída por lei, não podendo ele invadir a competência de outro juiz, mesmo que haja concordância deste e das partes, sob pena aí de violação do princípio do juiz natural. Tá, pessoal? Então, esse princípio da improrrogabilidade, ele tem a ver com a questão da competência, que é a medida da jurisdição. O que é a competência? É o quanto de jurisdição o juiz tem. Então, quando lhe é dada uma parcela da jurisdição, por lei, né? Como nós falamos, a jurisdição é una e ela é delegada para os demais órgãos jurisdicionais. Portanto, quando um juiz exerce a jurisdição, ele exerce uma parcela dela, ele não tem toda ela. Ele exerce uma parcela. E exercendo essa parcela, ele não pode se imiscuir na jurisdição do outro, na parcela de jurisdição do outro. Ele não pode invadir a competência. A competência, lembrando, parcela da jurisdição. É a medida da jurisdição.
Então, o juiz não pode invadir a competência de outro, mesmo que haja concordância deste juiz invadido e mesmo que haja concordância das partes, sob pena de violação do princípio do juiz natural. Tá claro? E aí, pessoal, em outras palavras, vamos lá, olha só. As regras de delimitação de competência a que se encontram circunscritos os magistrados, e assim também todos os demais órgãos de jurisdição, ainda que haja concordância entre eles, nenhum juiz pode invadir a jurisdição alheia, se imiscuir no processo de competência de outro juiz ou de outro tribunal. Então, isso é claro. Por isso que no processo penal nós temos regras de competência. Competência territorial, competência em relação à matéria, competência em relação à pessoa. Não é? Então, a gente fala em ratione loci, razão do lugar, ratione materiae, razão da matéria, a competência, e ratione persone, em razão da pessoa. Por isso nós temos as divisões da competência, porque cada juiz, e dentro de cada um, por exemplo, da ratione loci, a competência em razão territorial, a competência territorial. Então, aí nós temos que ver, às vezes tem lá o município, o juiz tem sua competência naquele município, mas se tiver 3, 4 juízes com áreas especializadas, juiz criminal, juiz cível, dentro do cível você tem uma vara de família, você tem uma vara de falências, você tem uma vara que cuida de um determinado assunto, sei lá, de uma vara de família e sucessões, como eu falei, aí você tem uma vara de menores, de infância e juventude, uma vara do júri, tá bom? Então, aí nós temos as competências, por isso a gente fala em prorrogabilidade. Às vezes, a competência pode ser prorrogada, depois nós vamos ver, nós temos conexão, continência, que são formas de prorrogação da competência em algumas hipóteses, tá bom? Que a gente fala da perpetuação da competência, aquela coisa toda que vai ser estudada oportunamente, tá? Então, a competência, eu pus aí, sendo ela relativa, entretanto, ela pode ser prorrogada, aí acabei de falar, nos casos de conexão e continência, pois não são exceções à improrrogabilidade de jurisdição, porquanto elas são prorrogação da competência. Tá bom? Elas constituem formas de prorrogação, portanto, elas são consideradas aí formas legais de prorrogação. Então, elas não são exceção à improrrogabilidade, justamente porque elas próprias constituem a prorrogação da competência. Tá claro? Portanto, competência sendo relativa, pode ser prorrogada nos casos de conexão e continência. Tá certo, pessoal? Vamos seguir? Vamos lá. Princípio da inevitabilidade. Olha lá que interessante. As partes não podem recusar o juiz, exceto nos casos de suspeição, de impedimento, de incompatibilidade e de incompetência. As partes não podem recusar o juiz. Essa é a regra. Ah, mas e se ele for um juiz suspeito? Aí nós temos as hipóteses de suspeição. Artigo e impedimento, artigos 252, 254, tá? E as incompatibilidades também. Então nós temos lá 252, 253, 254, depois você vai dar uma lidinha lá. E as regras de competência, obviamente, nos casos de juiz incompetente, nós também podemos recusá-lo. Então as partes não podem recusar o juiz, exceto nos casos de suspeição, impedimento, incompatibilidade e competência. Tá claro? E, efetivamente, até mesmo no caso de suspeição e impedimento, o juiz deve arguir a sua própria suspeição, o seu próprio impedimento, mas se ele não o fizer, as partes o recusam. A jurisdição impõe-se independentemente da vontade das partes que a ela devem sujeitar-se. Então, a situação das partes quanto ao juiz na relação processual é de sujeição, claro, estão sujeitas ao juiz, sendo-lhes impossível evitar que sobre a sua esfera jurídica se exerça a autoridade jurisdicional. Bom? Então, claro, aí as partes têm que se submeter, se subordinar
ao juiz, não podem recusá-lo. Como eu digo, salvo nos casos de suspeição, impedimento, incompatibilidades e incompetência. Tá certo, pessoal? Vamos fazer um intervalinho e já já nós estamos de volta.